Profecias do profeta Isaías sobre o nascimento de Jesus. 700 anos depois, cumpriu-se a profecia do profeta Isaías, chamado de profeta messiânico. Uma delas diz assim para nós: então ele disse: ouvi agora, ó casa de Israel, pouco vos afadigareis, os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerás até que ele saiba rejeitar o mal e acolher as coisas boas. E a profecia continua também no capítulo de número 9, dizendo: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele a envelheceu aos primeiros tempos, terra de Zebulon e de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia poderosa dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, aleluia, e aos que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz na pessoa bendita de Jesus. Porque um menino nos nasceu, e um filho Deus nos deu, e o principado estava sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E a profecia continua no capítulo de número 11, também, que fala sobre o nascimento de Jesus, porque levantará um rebento do trono de Jessé, do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Profecia do capítulo 11, capítulo 9 e também do capítulo de número 7. Deus falou. 700 anos depois, cumpriu-se a profecia na gruta em Belém. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Divino Espírito Santo. Com esta leitura das profecias de Isaías concernente ao nascimento de Jesus, o programa Bom Dia Espírito Santo abraça todos os católicos, espíritas e evangélicos
que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar, neste dia, a maior corrente espiritual do Brasil, e do Brasil para todos os continentes, porque aqui é ela mesmo, a voz poderosa do Espírito Santo, através da voz humana. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Louvado seja Deus por estarmos aqui. Depois de um final de semana muitíssimo abençoado. Estamos aqui por esta rede de rádios para relembrar e para lembrar a todos que Isaías profetizou, o profeta, e cumpriu-se a profecia 700 anos depois. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se foi Deus quem falou, passará o céu, passará a terra, mas a palavra dele não há de passar, porque ele é onipotente. Estamos em uma semana comemorativa ao Natal. Não o Natal de Papai Noel. Papai Noel é uma idolatria, uma mitologia. Papai Noel não merece nenhuma palma, porque o Salvador do mundo não é Noel, mas é Jesus Cristo, o Filho da Virgem Maria. O shopping center, as praças, as avenidas se enfeitam para receber Papai Noel. As árvores de Natal brilham nas casas, mas o Salvador não é Noel, é Jesus. Noel foi um homem muito bom, que fez carrinhos de madeira e bonecas e saiu distribuindo para os meninos da vila lá no Polo Norte. Tornou uma idolatria. O Natal, o nascimento, a Jesus pertence. Os anjos cantaram e disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Que possamos ter boa vontade em adorar, em cultuar, em receber o Filho de Deus. Noel é uma idolatria. As praças, as avenidas, as cidades, as vilas se festejam a vinda de Noel, mas não. Ele não salva. O Natal pertence a Jesus. Não importa se a data é dezembro, não importa se é maio, não importa se é julho. O importante é que eu e vocês, que conhecemos o livro do profeta Isaías, que conhecemos o capítulo 1, 2 e 3 de Lucas, possamos dizer que o meu coração seja uma manjedoura, que o meu corpo, a minha mente seja uma estrebaria. O Natal não é para Noel. O comércio
os lojistas, exalta Papai Noel, mas o papai é Jesus. A comida, as festas de fim de ano é dedicado a Noel, um ídolo. Deveriam dedicar as avenidas, as ruas, os enfeites a Jesus. Só Jesus. Devemos honrá-lo, agradecer por ele ter vindo para morrer por nós. Isaías profetizou no capítulo 6, Isaías profetizou no capítulo 9, Isaías profetizou no capítulo 11, e outras profecias também. Atentai. Natal não é só peru assado. Natal não é só salpicão. Natal não é só comida. Natal, deveríamos meditar e refletir na Bíblia, nas profecias de Isaías, e celebrar o verdadeiro Natal, abrindo o coração para que Jesus venha e reine dentro de nós. Toda idolatria deve ser tirada do nosso meio. Deus se aborrece com os idólatras. Ele ama os verdadeiros adoradores que a ele prestam seus verdadeiros cultos. Atentai. É triste para quem conhece a Bíblia ver shopping center, avenidas, praças, ruas, vilas, homenageando Papai Noel, sua carruagem, suas remas, seus animais. Não. Honras e glórias a Jesus, o Filho do carpinteiro, o Filho da Virgem Maria, a menina de Nazaré. Quem viveu e gozou o primeiro Natal foi a simplicidade do campo, os animais que estavam na gruta de Belém. Outra categoria que viveram o verdadeiro Natal foram os pastores que estavam em Belém na madrugada, cuidando dos seus rebanhos. Outro grupo que viveu o verdadeiro Natal foi Gaspar, Belchior e Baltazar. Homens comprometidos com o campo espiritual e que conheciam Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, principalmente. Eles viveram o Natal enxuto, o Natal abençoado, fiel e verdadeiro. Depois veio o diabo, porque o diabo é entrão, o diabo é intrometido, o diabo mistura para que a sua mente seja uma mente sem santidade e pureza. E criam para o comércio o personagem Papai Noel. Ele foi um bom homem, mas ele não salva. Ele foi um bom homem, mas ele não morreu na cruz. Ele foi um bom homem que distribuiu presentes para as crianças da vila no Polo Norte, mas Noel não salva. Noel não derramou sangue na cruz. O Natal é para Jesus.
Não importa a data, se foi 24, 25, se foi em maio, se foi em junho. Não, 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 não. Que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Agradeça a Deus. Faça do seu coração uma estrebaria, uma manjedoura. Receba a estrela, o brilho, e canta, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Tenha, viu? Boa vontade em adorar a Deus, boa vontade em abrir o seu tesouro e oferecer pela obra das santas missões o seu presente, a sua oferta, o dízimo de gratidão nestes dias antes de terminar este ano. Vocês estão ouvindo o evangelista Daniel de Oliveira, da Bahia para todo o Brasil. Deus abençoe o povo aí em Boston, me acompanhando. Nossa querida irmã Marli Gomes, aí ouvindo-me em Boston. Deus vos abençoe. Deus vos ilumine de uma forma sobrenatural. Passaram-se 700 anos, mas a profecia se cumpriu. Passará o céu, a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. A profecia cumprirá em nossas vidas, porque estamos vivendo um Natal debaixo de uma bênção chamada a nova estação. O avivamento chegou, a profecia está de pé. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O programa que você está ouvindo é ele mesmo, o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar. Tercília Ferreira já chegou para estar conosco. Iraci Alves, Edneide Arruda, Amanda Andrade. Vamos adorar a Deus, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com só objetivo: adorar a Deus em espírito e em verdade. Escrevam: a profecia se cumprirá. Bom dia, Espírito Santo.
A profecia se cumprirá. É isto aí, Valquíria, Marise e França. Passará o céu, a terra, mas o que Deus falou nunca irá passar. Assim diz o Senhor. A profecia se cumprirá. Aleluia! Em nós, por nós e para todos sempre. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. 700 anos depois das profecias do capítulo 6, 9 e 11 do profeta Isaías, as profecias cumpriram no momento em que os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. O primeiro grupo que viveu o primeiro Natal foram os pastores que estavam em Belém. O segundo grupo foram os reis magos que abriram os tesouros e ofereceram ao menino Deus ouro, incenso e mirra. E que eu e vocês possamos fazer parte do terceiro grupo, abrindo o coração e dizendo que o meu coração seja sempre uma manjedoura. Eu recebo, Senhor Jesus, dentro do meu coração. Não Jesus menino, mas um Jesus ressurreto, onipotente e poderoso. É bom vivermos o Natal, é bom celebrarmos o Natal. Toda e qualquer idolatria de Papai Noel, que fique bem longe de nós e que possamos viver a Bíblia, a estrela maior, o sol da justiça, a missão que os anjos cantaram na glória. Glória a Deus nas alturas. Que o Natal para nós não seja apenas uma festa comercial, não de luzes físicas de LED, mas de luzes espirituais, tendo a mente, os olhos, o coração sempre iluminado. Sempre Jesus dentro de nós, brilhando, brilhando, brilhando. Este brilho que se celebram, que não venha a ser apenas um brilho artificial nas ruas e avenidas e shopping. Isto é para atrair o comércio, mas que dentro de nós tenha a luz maior, o brilho maior, a glória maior, a glória de Deus.
que faz a diferença. Quando Jesus falou, teu é o poder, o reino e também a glória. Escrevam, a profecia se cumprirá, ou mais cedo, ou mais tarde, porque o que Deus fala não é o que os políticos falam, não é o que o empresário fala, não é o que os vizinhos falam. O que Deus fala, o que Deus falou, passará o céu, a terra, mas a palavra irá cumprir. Escrevam, a profecia se cumprirá. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão ouvindo o programa Bom Dia Espírito Santo, diretamente do bairro da Barra, Salvador, Bahia, pela Rádio Cruzeiro da Bahia. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção, conectados com a Alexia também. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, Natal. Estamos pela Rede Dias Dávila. Estamos pela Missão Gospel Rede Ide Pregai. Estamos pela Melodia 98.3 FM. Deus abençoe vocês que estão me acompanhando em seu carro, em seu Uber, em seu caminhão, em seu táxi, em seu carro particular, pela Rádio Melodia, diretamente do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Estamos pelo Facebook. Estamos também, agora, nova página no YouTube, Bispo Daniel de Oliveira. Vamos adorar, vamos! É semana de adoração, porque a adoração atrai a renovação, porque este povo é um povo diferente, é um povo que vence, porque ele venceu. E nós também vencerá, nós também venceremos. Escrevam, a profecia se cumprirá em minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe, pastor José Genuíno, Iraci Alves, Nice Luz, Marisete Chagas, e a profecia se cumprirá. Aleluia! Escreva, Maria Garcia, e a profecia se cumprirá em minha vida. Ou você não crê? Já são 5h35 na cidade mais bonita do Brasil,
São Salvador, terra de nosso Senhor. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo excelente, pelo poderoso final de semana que nós tivemos. Tivemos um dia 19, a grande sexta-feira, a poderosíssima sexta-feira, aonde multidões vieram de todas as partes da região metropolitana de Salvador e superlotaram a Catedral do Avivamento pela manhã, à tarde e à noite. Dia 21, domingo passado, celebramos a Escola de Profetas ali na Catedral, uma visão profética poderosíssima. Ali no bairro da Liberdade, no dia 21, nós tivemos o grande batismo nas águas. Uma multidão desceram as águas batismais neste domingo, dia 21. Ontem, segunda-feira, até 10 da noite, estávamos reunidos no grande encontro de oração da nossa equipe de pastoras e pastores. Uma segunda-feira linda, onde nós meditamos no livro do profeta Isaías, capítulo 6, capítulo 9, capítulo 11, sobre as profecias sobre o nascimento de Jesus. Uma segunda-feira poderosíssima. Estamos na semana do Natal, onde celebraremos não ao Papai Noel, mas sim aquele que desceu de sua glória, que se fez carne e verbo para nos salvar. É a semana do dia 24 e 25, uma semana de muito poder de Deus em nossas vidas. Dia 24, cultos normais. Quarta-feira. Interessante, rapaz. Quarta-feira já é amanhã. Pela manhã, à tarde e à noite na catedral e na sede, amanhã, a distribuição do óleo abençoado do Natal. Aleluia! Todo o povo passando pela tenda e recebendo o fogo do Espírito que queima todas as enfermidades gerais e iniquidades. Quarta-feira, amanhã. Dia 25, estaremos celebrando o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 do livro do profeta. Do livro do Evangelho que escrevera Lucas. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do Evangelho de Lucas, onde está a maior de todas as revelações sobre o verdadeiro Natal. No dia 25, dia 28, o último domingo. O domingo do obrigado a Jesus. O domingo do agradecimento. O domingo das lágrimas da gratidão. O domingo das palmas dos aleluias. O domingo da escola de profetas. O domingo, o último domingo. O último, né? E o último dia, o grande dia da festa. Jesus pôs-se de pé e disse: aquele que tiver sede, que venha a mim e beba. Aleluia! Domingo, vamos beber. Vamos beber o cálice da vitória. Domingo
domingo da alegria, domingo da salva de palmas, domingo do obrigado a Jesus, porque vencemos mais um tempo, um ano. Vamos nos curvar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a santa convocação é para o dia 31. Quarta-feira, o último dia do mês e do ano. O culto da virada, aleluia. Só que este culto se dará em 3 horários, pela manhã, à tarde e à noite. À noite a partir das 21 horas. À tarde, 14 horas, pela manhã, 8 da manhã. Como é isto, missionário Daniel de Oliveira? Vou lhe explicar. Atenção para a explicação. Há pessoas que não podem romper o ano na igreja porque não tem companhia para ir à igreja, porque às vezes não tem transporte, porque às vezes a rua, o bairro está violento. Então, venha romper comigo na catedral no dia 31, quarta-feira pela manhã. Mas romper pela manhã, bispo, sim, é a oração em depósito. Muitas pessoas, às vezes, querem passar o ano com a família, com a festinha da família, o churrasquinho queimado, misericórdia, o salpicão, o peru, o chester, o frangão, ou ensopado de chupa-molho, não importa. Não importa. O importante é a união familiar. O que se serve não importa. Se é panetone, se é pão de metro, misericórdia. Não importa. O importante é a união da família. Isto é bom. Isto é agradável. Isto é espiritual. Então, às vezes, você está dizendo, Bispo Daniel, fala que eu te escuto. Eu vou passar com a minha família à noite, mas pela manhã esteja na catedral ou na sede, vista a sua bela roupa, faça a sua chapinha, seu permanente, seu cachinho, pega a sua bolsa linda e venha para a igreja. Dia 31. De amanhã a 8, agradecer pelo ano, agradecer pela vida, agradecer pela existência, agradecer porque as profecias estão se cumprindo em sua vida. Dia 31, pela manhã, amanhã da virada, a tarde da virada e a noite do viradão. Eu sou um evangelista. Veio a mim a divina revelação para a passagem de ano ser pela manhã, à tarde e à noite, no Largo das 7 Portas, 446. Na Lima e Silva, 116. E aproveite estes dias, viu? Dia 24, dia 28, dia 31. Consagre a Deus pela sua família uma oferta de livramento. Porque há uma profecia que 2026 e também 2027 serão anos de tragédias. Misericórdia, misericórdia. Uma oferta de livramento pelo seu filho, sua filha, como fazia Jó. Fazia ofertas
de livramento pelos seus filhos, como fazia o Cana e Ana, pai e mãe de Samuel, que uma vez por ano subiam ao templo em Siló para entregar na mão do sacerdote Eli uma oferta de gratidão pela vida. Vamos viver a Bíblia, vamos? Vamos viver a palavra original, vamos? Então, nestes dias que virão, dia 24, dia 25, dia 28, dia 31, prepare uma oferta de livramento, R$140, baseado no Salmo 140, entregue em minhas mãos, para que eu possa liberar uma palavra de profecia. Ouviu? Abra o seu coração, não passa o Natal, não passa a passagem de ano de mãos vazias diante do altar. Faça como fez Gaspar, Belchior e Baltazar. Abriram seus tesouros e ofereceram ao menino Deus ouro, incenso e mirra. Faça como fazia Jó, entregava oferta pelo pecado dos filhos. Faça como fez Elcana e Ana, como faziam, entregando a oferta anual pela vida e pela gratidão. Ou mande através do Pix, você que me acompanha por esta rede de rádios. Ontem eu fiquei sabendo que na cidade de Boston, Estados Unidos da América do Norte, nós temos uma grande audiência. Vocês americanos, brasileiros que moram aí, mandem uma oferta, um voto, um dízimo. Deus abençoe a cidade de Boston. Estão me acompanhando, a Fernanda, a Marli Gomes e tanta gente boa, hein? Deus abençoe. Às vezes vocês me acompanham há tantos anos, hein? A palavra que eu transmito tem te ajudado. Ajuda-me a continuar aqui. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Não só com louvor, mas também com oferta, com dízimo, com voto. Neste final de ano, prepara a sua bênção, para que a bênção financeira venha sobre a sua vida. Ao número do Pix, Bispo Daniel, eu moro longe. Eu moro aqui na cidade de Curvelo. Meu abraço ao povo de Curvelo, Pirapora e toda a região do norte de Minas. Deus os abençoe. Ao número do Pix aí, ó, 719918622232, Bradesco. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Você pastora, pastor, você membro, você acompanhante da nossa rede, participe do meu ministério. Manda através do Pix 719918622232, Bradesco, Daniel de Oliveira, irá chegar em meu nome e nós pagamos compromissos todos os dias sobre a internacional rede de evangelização. E eu profetizo o gasofilácio de ouro na beirada do seu sofá bege, com a estrela de Davi brilhando poderosamente dentro da sua casa. É o momento da oferta e eu quero ver passando ali já uma oferta de livramento visível e livramento invisível. Escreva, Rita, a profecia se cumprirá. Escreva, Edneide, e a profecia se cumprirá. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta que vem em amor.
Senhor, aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer, É isto aí, Rita. trazer paz. Canta, Rita. A minha oferta de fé e amor. Final de ano. É tempo de entregar uma oferta de sacrifício, livramento pela família. Entenda a obra que Deus quer que você faça. Ao meu lado, sou um evangelista. Se a gente não planta, o chão não dá. Este final de ano será abençoado, livramento para nós e para nossa família. E a profecia cumprirá. Coração profundo tem amor, a todo mundo ainda tenho amor pra dar. Plantei amor, meu coração profundo tem amor, a todo mundo ainda tenho amor pra dar. O chão só dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. O chão só dá se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor. É isto aí, Nice. Profundo de amor, a todo mundo ainda tenho amor pra dar. Plantei amor no meu coração profundo de amor, a todo mundo ainda tenho amor pra dar. Quem dá com alegria irá prosperar, irá prosperar, irá prosperar. Quem dá com alegria irá prosperar e Deus recompensará. Quem dá com alegria irá prosperar, irá prosperar, irá prosperar. Quem dá com alegria irá prosperar e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa esta fé. Já são 5h52. Estamos agora aqui pela Rádio Melodia FM para todo o Grande Recôncavo. Deus abençoe a Melodia, Deus abençoe a Cruzeiro, Deus abençoe a Voz da Bênção. É uma cadeia espiritual de rádios transmitindo a prece poderosa. Abençoa esta Bom fé. dia, Espírito Santo. Olha que bênção, Neuma está mandando ali uma oferta de livramento. É isto aí, Neuma. Tudo, Neuma, é possível para aquele que crer. Entendeu a revelação? Livramento pode ser visível ou invisível. Livramento visível é aquele livramento que você vê, que você recebe e que você diz foi um livramento. O livramento invisível é o pior. Deus às vezes nos livra de germes, de vírus, de bactérias. Seja livramento visível ou invisível, que o sangue de Jesus nos proteja a nós e a nossa família neste final de ano e neste novo ano que já está batendo em nossas portas. Davi, o rei, quando ele fez o Salmo 140, ele pede livramento porque os seus inimigos tinham veneno de cobra, de cascavel, de sucuri, misericórdia, de cobra coral, de cobra verde, de corda cipó, sim. E ele pede livramento pela peçonha maligna das cobras que estavam em volta dele. Cobras, seres humanos. Porque tem pessoas que é mais ruim do que uma serpente. Por isso que Jesus chegou a dizer: eu vos dou poder para pisar serpentes
e escorpiões. As serpentes ali que Jesus deu-nos autoridade são falsos e traiçoeiros. Seja livramento visível ou invisível, ele nos livrará do laço do passarinheiro físico e da peste perniciosa, invisível. Eu estou convocando você, minha irmã, meu irmão, para meditar no Salmo 140 e trazer um pequeno sacrifício nas mãos deste profeta, na tenda de Moisés, livramento, uma oferta de adoração de R$140. O Salmo 91 é um salmo também de livramento, mas não foi Davi quem escreveu, foi Moisés, mas o 140 foi Davi. Davi podia falar de livramento. Deus o livrou de ursos e leões quando ainda era um adolescente. Deus o livrou da espada de Golias. Deus o livrou do rei Saul. Em várias ocasiões, daquele sogro endemoniado. O sogro de Davi quis matar Davi várias vezes. Os irmãos de Davi também. Por isso que ele fala, o Salmo 140, de grandes livramentos, das cobras e serpentes que estavam em perto dele. Livramento visível e invisível. Nós estamos atravessando um período muito mal da humanidade. Por isso eu preciso, você precisa, nós precisamos de livramento, visível ou invisível. É campo espiritual. Não é campo de ter um segurança. Não é campo de andar armado. Não é campo de estarmos com carro blindado. Não. É campo de proteção divina. Prepare para este dia 24, este dia 25, este dia 28, este dia 31, antes de terminar o ano, uma oferta de livramento. Traga em minhas mãos. Ah, missionário, eu moro longe. Manda através do Pix. Manda agora, como a nossa irmã mandou. 7199186232 é o número do Pix Bradesco Daniel de Oliveira. Livramento para a família, livramento em seu trabalho, livramento no trânsito, livramento na rua, livramento em casa, livramento durante a noite, livramento durante o dia. Só Ele pode nos livrar de todo mal. E assim cantaremos o cântico que Miriam cantava. Só o Senhor é Deus, aleluia! Canta, Brasil! Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus, Só Deus sou que sou. pode nos E lá livrar vem Deus, neste ano de por amor. 2026. E lá vem Deus, o Deus que nos ama
Canta, Margarida. Canta, Marisete. Canta, um povo que me ouve pela rádio Melodia. Deus chamou a Moisés e como ele falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais porque Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou. Sou o que sou, sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Brincou com Deus. Eu não posso brincar com Deus. Deus não é menino e nem boneco de cera. Deus é Senhor. Aleluia. É isso aí. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta, morreu ele e seus cavalos. Grande convocação para amanhã, dia 24, na Catedral, a partir de 8 horas da manhã, no bairro da Liberdade. Grande convocação para o dia 28, o último domingo do mês. Grande convocação para o dia 31. Aí será pela manhã, à tarde e à noite, o romper do ano, a oração em depósito. Grande convocação que você e eu, nós teremos a oportunidade de entregar uma oferta de livramento pela família. Jesus falou: passarás o céu, a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu falo e repito, a profecia se cumprirá. Abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia lá na estante, no criado mudo. Pegue a sua Bíblia lá no porta-luvas. Pegue a sua Bíblia, Amanda, Luiz Fernando, Sônia Melo. Pegue a sua Bíblia, Damiana. Pegue a sua Bíblia, Noêmia Casais. Pegue a sua Bíblia, Eliene Eliette. Isaías, o profeta maior, ele é chamado de profeta messiânico. Foi ele quem profetizou em várias oportunidades sobre o nascimento de Jesus. Não só Isaías, mas Zacarias e outros profetas profetizaram sobre o nascimento de Jesus. Mas Isaías foi mais usado por Deus para entregar este recado. Passaram-se 700 anos, mas a profecia cumpriu, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou é lei. O que ele falou é ordenança. O que ele falou está falado. Ele não volta atrás. Ele não é homem para que se arrependa e nem filho do homem. Ele é Deus. Sua palavra é sim, sim,
E não. Foi o que ele também nos orientou. 700 anos. Podemos dizer, quantas gerações? 7 séculos. Mas Deus não esqueceu do que ele havia falado. Amanhã eu estarei falando aqui sobre Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, 2 e 3, onde estão os acontecimentos proféticos que vieram a cumprir. Mas vamos à profecia de Isaías, que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 7. Abra sua Bíblia. Maria de Fátima Pires, escreva. E a profecia se cumprirá em minha família. Nilda Santana, escreva. E a profecia se cumprirá em minha família. Qual profecia, bispo? A profecia da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não é aquela que a pessoa pôs a mão na sua cabeça. Não. Ali a Bíblia manda julgar e conhecer a vida da profeta, da profetisa ou do profeta. Se é malandro, se é picareta, se é vigarista ou se é profeta aprovado e aprovado por Deus. A Bíblia manda julgar, chamar 3 pessoas e julgar. A verdadeira profecia está de Gênesis a Apocalipse. Fora disso é anátema. Hoje tem muitos homens de Belial dizendo eu profetizo, mas é a profecia dele, da carne dele, da mente dele, da vaidade dele, da ganância dele, para roubar o leite e a lã. A verdadeira profecia, ela exorta, consola e edifica. Está de Gênesis a Apocalipse. Quando alguém lhe pôr a mão na cabeça e dizer que está lhe entregando um recado, a Bíblia manda você chamar 3 testemunhas e examinar a vida daquele profeta, passado e presente, examinar a vida daquela profetisa, passado e presente, para ver se é de Deus ou da carne ou da ganância ou da vaidade. Sai dela, povo meu. A verdadeira profecia que cumprirá é que está de Gênesis Apocalipse. Fora disso é anátema. Tá entendendo, Anaildes? Deixa que ninguém te engane não, viu? Porque o enganador atrai a gananciosa ou o ganancioso. 700 anos depois da profecia de Isaías, cumpriu-se o que Deus havia falado. Alguém pergunta, por que o senhor prega assim, bispo Daniel? Porque eu sou um evangelista. Diz assim uma das primeiras profecias: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Atenção para o sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Sabe o que quer dizer a palavra Emanuel? Deus conosco. Esta é uma das mais impactantes profecias que fala sobre a pureza de Maria,
a virgindade de Maria, a serva do Senhor que eu vou falar amanhã, uma virgem conceberá. Como pode uma virgem conceber? Obra e graça do Divino Espírito Santo. O anjo falou para ela: a virtude do Altíssimo te envolverá. A vida de Deus te cobrirá. A semente de Deus, o Espírito de Deus. E ela fala para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim, segundo a sua palavra, não a minha. Então a Bíblia diz: o Senhor vos dará um sinal, e isto passou 700 anos, mas cumpriu. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Aí você vai agora para o capítulo de número 9 do livro do profeta Isaías. Estamos meditando no capítulo 7, agora no capítulo 9. O povo que andava em trevas. Atenção! A humanidade que não tinha um Deus. A humanidade que precisava de um Salvador. A humanidade que precisava de um Supremo Pastor. E o povo que andava em trevas, sem luz, andava pelo escuro, sem foco, sem direção. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. A estrela pode ser, o brilho, o sol da justiça, também pode ser. A estrela que os reis magos seguiram, o anúncio dos anjos aos pastores que estavam em Belém, de madrugada pastoreando seu rebanho, pode ser. E o povo que andava em trevas, todos nós, antes de Jesus é uma história, depois de Jesus é outra história. Antes de Jesus, todo mundo nas trevas. Depois de Jesus, todo mundo na luz. Não é luz, não é lâmpada LED, não. Iluminando o ídolo Noel. Não. Atraindo para o comércio, para o shopping, para a comelança, para o desespero da vida, fazendo dívida. Não. É a luz que ilumina os caminhos, que ilumina o entendimento, que ilumina o raciocínio, que ilumina o nosso deitar e o nosso levantar. A rádio está no ar. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem tem Jesus tem luz. Repito, quem tem Jesus tem a luz maior. Sabe aonde entrar, sabe o que falar, entende o mundo dos homens e o mundo espiritual. Região da sombra da morte. E diz mais, versículo de número 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, mas ele não é mais menino, ele morreu
ele ressuscitou e assentou-se à direita do Pai. Porque um menino nos nasceu, aleluia, ele nasceu, para que eu tenha um novo nascimento por ele, pelo Espírito Santo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o poder do governo, principado, está sobre os seus ombros. Divisa, posição, aleluia, as estrelas. O principado está sobre os seus ombros. Aí vejam que revelação linda. Porque o seu nome será maravilhoso. É ou não é? Escrevam, e a profecia se cumprirá em minha família e em minha vida. Tecantelebás. Seu nome será maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Não é Noé o que é maravilhoso. Não. Ali é a mitologia. É uma idolatria que entrou no lugar de Jesus. Sai dela, povo meu. Seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Existe algum outro conselho correto fora da Bíblia? Não. Porque ele é a própria Bíblia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Seu nome será maravilhoso, conselheiro. Você precisa de um conselho? Abra a Bíblia em Salmos, Provérbios, Evangelhos, Epístolas, e você terá um conselho diretamente do coração de Deus para o seu coração. Você está entendendo, Roselma Araújo? Você crê nas profecias bíblicas? Em Maricelma, você também, viu, Maricelma? Não foge, não. Você crê nas profecias, Iraci, Rita, Nilda, Edneide? Seu nome será maravilhoso. Estamos meditando em Isaías capítulo 6 e agora capítulo 9. Conselheiro, Deus forte. Ah, que palavra, rapaz. Nosso Deus não é fraco, não. Nosso Deus não precisa de vela, não. Ele é a luz do mundo. Não precisa de pólvora também, não. Ele é fogo abrasador. Não precisa destas essências fedorentas, não. Ele é a rosa de Saron. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, aleluia. Tá entendendo, Camila? Você crê nas profecias, Camila? O seu Natal, Camila, é para Papai Noel ou é para Jesus? Vigia, serva. Camila Naves, profeta para as nações, serva do Deus Altíssimo. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se você não tiver paz,
é porque não tem o príncipe da paz. Nervosismo, histerismo, agressões não convém a uma serva ou a um servo de Deus. Pessoa estourada, pessoa que descarrega seus sentimentos sobre alguém, pessoas estúpidas que diz que é ovelha, mas é mais uma jega, um jegue do que ovelha, é porque não tem o príncipe da paz. Pessoas com duas caras, pessoas com duas maneiras de ser, bipolar espiritual, é porque não tem o príncipe da paz. Eu sou um homem que tenho paz. Já quiseram me tirar a paz, mas não conseguiram, porque ele habita dentro de mim desde os meus 13 anos. Será que vocês entendem? Você tem paz, pastor Gênison? Ou você é de confusão? Você tem paz, Marisete, Rita, Soçoca, Amanda? Ou vocês são de confusões, de bagunça, aliás, de violência? Tem gente que diz que é pastor, que é pastora, mas é uma pessoa espinhenta, estúpida, agressiva. Sabe o que quer dizer a palavra pastor? Pai. Aquele que nina, aquele que ouve, aquele que dá conselhos. Tem pastor hoje que não é pastor, é boiadeiro. Sabe o que é boiadeiro? Que anda com a vara de ferrão, ferroando a um ou a outro. É pastor mandacaru, pastora mandacaru, cheio de espinhos. É igual o porco espinho. Sai dela, povo meu. Pastor tem que ter paz para transmitir paz. Tem que ter saúde, alegria para transmitir o que tem. Como eu vou dar o que eu não tenho? Você está entendendo, Ione? Você é de paz ou de confusão, Ione? Confusão em casa, confusão no trabalho, vigia, viu? Palavrão na boca. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vamos para as profecias. De onde? Espera aí. Capítulo de número 11. Estamos meditando nas profecias de Isaías, capítulo 6, 9 e 11. Viu, Helenildes? Você é de paz ou de confusão, Helenildes? Escreva, e as profecias cumprirão em minha família. Bora, Helenildes. Bora, Marisete. Bora, Maricelma. Ione. Vamos para as profecias do capítulo 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu tenho paz de Deus. Edneide já profetizou. Roselma Araújo também. Marisete Chagas também. Eita, povo de fé.
e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Helenilde Santos, eu sou de paz, bispo. Eu também. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, raiz de Jessé, pai de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará. Capítulo 11 de Isaías. Repousará sobre ele quem? O menino Jesus, o homem chamado Jesus, o Salvador Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Por isso que lá na sinagoga, ele pegou o livro do profeta Isaías e abriu no capítulo 61 e profetizou a palavra. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, ele lendo ele mesmo, a Bíblia lendo a Bíblia, a palavra lendo a palavra. Como é isto, missionário? O verbo lendo o verbo. Ele pega a palavra, a Bíblia, o pergaminho do livro do profeta Isaías, e ele fala na sinagoga, se não me engano, em Cafarnaum, dizendo, cumpriu-se a profecia, e leu este texto de Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria. Quem tem Jesus sábio é. Quem tem Jesus é revestido de sabedoria. A mulher que tem Jesus, ela tem sabedoria para estar diante do marido. A professora que tem Jesus, ela tem sabedoria para estar diante dos alunos. Ou o marido diante da mulher. O patrão que tem Jesus tem sabedoria para estar diante dos empregados, funcionários. O político que tem Jesus, ele tem sabedoria para administrar o trabalho público. Se ele não tiver Jesus, ele se perde no pote das moedas. Misericórdia, misericórdia. Mas quem tem Jesus tem consciência. Quem tem Jesus é diferente, porque ele é ou ela é uma pessoa iluminada. Espírito da sabedoria. O pastor que não tem Jesus, só tem título, ele não forma para Deus uma igreja. Ele é um fracassado, um derrotado, porque não tem sabedoria. É um estúpido. O espírito da sabedoria, de inteligência. Quem tem Jesus tem um QI elevado. Aleluia. Que é o QI? É a capacidade da inteligência altamente abençoada. Não estou falando de inteligência artificial. Eu estou falando da inteligência espiritual, que está acima de todas as inteligências e conhecimentos. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito da sabedoria, da inteligência, o Espírito do conselho. Quem tem Jesus sabe dar conselho. Você precisa de um conselho? Abra a Bíblia em Provérbios. Você precisa de um conselho? Procura uma pessoa que é de Deus para te aconselhar. Não vá aconselhar com pessoas mundanas,
porque o mundano só tem as coisas do mundo para lhe complicar mais. Não é pagar com a mesma moeda. Fez errado, pague com a mesma moeda. Não. Tem que ser outra moeda, a moeda da misericórdia, do perdão e da paz. Há vários tipos de moeda. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, uma moeda suja de sangue inocente. A moeda que eu tenho que devolver a alguém que me fez mal é a moeda do perdão, é a moeda da misericórdia, é a moeda do arrependimento e da unidade. O mundo manda pagar com a mesma moeda, mas Jesus manda dizer para perdoar até 490 vezes por dia. Sério, muito sério. 6h32. Deus abençoe vocês que estão me ouvindo pela Cruzeiro da Bahia e pela Rádio FM Melodia e a Rádio A Voz da Bênção também. Estamos meditando nas profecias que levaram 700 anos para cumprir. Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo de número 11. Repousará sobre ele o espírito da fortaleza, do conselho, do conhecimento e de temor do Senhor. Se a pessoa perde o temor a Deus, ele perde a salvação. Enquanto você tiver temor pela obra de Deus, temor pela Bíblia, temor pela Santa Ceia do Senhor, temor e princípio e respeito pela oferta, pelo dízimo de Deus. Enquanto você tiver temor, seu nome estará brilhando no livro da vida. A hora que você perder o temor, perdeu a salvação. Quantos que você conhece, que eu conheço, que nós conhecemos, que já foi uma pessoa séria com o campo espiritual, depois perdeu o temor, perdeu o respeito, perdeu a visão, perdeu a unção, perdeu a bênção, e hoje vive aí pelas ruas igual um doido, no altar falando mentiras e outras práticas erradas. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sei nem onde está escrito, mas está nas epístolas. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria espiritual. Alguém vejam aí para mim onde está esta frase. Não é um versículo, é parte de um versículo. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Perdeu o temor? Virou burro. Perdeu a sabedoria. Vai andar como cego. Vai andar sem Jesus e vai cair no buraco, lago de fogo e enxofre. O temor é o princípio da sabedoria. Você está entendendo, Helenildes? Você tem temor a Deus, Helenildes? Você está entendendo, pastor José Genuíno? Edneide? Você tem temor a Deus, Edneide?
Ou você trata Deus como um menino e não como Salvador? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito do próprio Deus, Espírito da sabedoria, da inteligência, Espírito do conselho, fortaleza, Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. E assim sucessivamente. Saibam de uma coisa: 700 anos depois destas profecias, elas se cumpriram. Passará o céu, a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Tudo que Deus falou, se foi Deus, irá cumprir em sua vida, em minha vida. Provérbios capítulo 9, versículo 10, informa Ioane Silva: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Obrigada, filha. Deus te abençoe. Francisco Abreu também está falando ali. Provérbios. Deus te abençoe, Francisco. Então, irmãos, o Natal não é Papai Noel. É uma idolatria, uma mitologia. Noel foi um homem bom, que fazia carrinhos de madeira, bonecas de pano e distribuía a criançada na vila, lá no Polo Norte. Aí pegam os empresários de shopping center, os políticos, e faz de Noel, e celebra Noel, o Natal, mas o Natal é de Jesus, filho da Virgem Maria. Aí trocam o Salvador Jesus por Noel. Vigie, viu? Que você põe em sua mesa, no dia de amanhã, sua mesa espiritual. Vigie, viu? Sai fora de idolatria. Ah, missionário, é um personagem. Deus não gosta de brincadeira. Deus não quer que nada ocupe seu lugar. Ele é Senhor e Criador. Amanhã nós teremos cultos pela manhã, à tarde e à noite, passando pela tenda de Moisés. Dia 24. Dia 25, ali no bairro da Liberdade, estaremos celebrando Lucas capítulo 1, 2 e 3. Dia 28, o último domingo da entrega da oferta de livramento e a escola de profetas. Dia 31, rompendo o ano, pela manhã, à tarde e à noite. Pela manhã e à tarde, para quem não pode vir a partir das 9 da noite. Aí ontem um pastor me ligava dizendo: Bispo Daniel, o senhor saiu na frente. Amém. Deus que me revelou. Porque tem muita gente que não pode sair de casa dia 31 à noite. Não tem companhia, não tem transporte, quer passar com a família. É um direito seu. Aí Deus me deu a revelação. A virada do ano é pela manhã, à tarde e à noite, a partir das 21 horas. Tá bem? O Espírito do Senhor, ele fala comigo o que eu deva fazer para abençoar o povo que se chama pelo seu nome. Bispo Daniel, eu não posso ir para a minha congregação à noite,
venha para a Catedral da Bênção pela manhã. No dia 31, é ponto facultativo, último dia do ano. Venha passar pela tenda, venha trazer a oferta de livramento e vai abalar. Eu não sei aonde eu vou colocar tanta gente. É pessoas me ligando e dizendo: eu não posso ir para a minha congregação, porque lá é só à noite. Lá é só à noite. Então você tem a oportunidade de vir com a sua roupa nova, dobrar os seus joelhos e agradecer a Deus. E você vai receber a unção na tenda do grande livramento. Vocês entendem o que eu prego? Vocês entendem o que eu falo? Porque o campo aqui é 100% o que eu falo espiritual. Tá bem? Coloquei agora um copo com água ao lado do rádio. Um pedido de oração, um pouquinho do azeite santo para ungir a mesa, a casa e a família. Vamos formar o maior círculo de oração do Brasil. Deus abençoe vocês aí em Boston, irmã Fernanda. Deus abençoe vocês aí nos acompanhando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na cidade de Boston, Estados Unidos, da América do Norte, irmã Marli Gomes de Oliveira, aí nos acompanhando. Tenha um Natal debaixo do sangue de Jesus, tá bem? Povo lindo de Boston, Estados Unidos da América do Norte. Jackson, até que enfim você apareceu, hein, Jackson? Nelma, Deus te abençoe. Damiana, Deus te abençoe. Vamos falar com aquele que pode nos ouvir. Desperta, Brasil. Pai, eu te agradeço de todo o meu coração pelo abençoado dia 19, porque a catedral foi sacudida pela sua unção, sexta-feira passada. Obrigado pelo dia 21, que dia abençoado, domingo passado. O grande batismo que nós tivemos ali na sede, no bairro da Liberdade. Eu abençoo o dia 24 amanhã, aonde pessoas estarão vindo à catedral para passar pela tenda de Moisés, porque é um dia facultativo para muitas pessoas, férias para a meninada de Deus. Abençoa o dia de amanhã para nós. O dia 25, a celebração de Lucas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Eu abençoo o último domingo, dia 28, onde teremos a tenda de Moisés, onde teremos a escola de profetas. Mas eu oro também pelo último dia deste ano, dia 31. Ponto facultativo, Senhor.
aonde estaremos rompendo o ano em 3 horários. Muitas pessoas estão dizendo, o evangelista Daniel saiu na frente, fazendo 3 cultos no último dia. Mas eu te agradeço, porque não é de mim, é o Senhor quem revela a mim o que quer fazer em minha instrumentalidade. Eu abençoo o dia 31, aonde estaremos de joelhos pela manhã, à tarde e à noite, rompendo o ano, agradecendo pela vida e abençoando o novo ano, que será ano de livramento. Ó Deus, dai-nos um término de ano especial. Eu te agradeço pela vida dos evangelistas do ar, dizimistas, ofertantes, que têm colocado em minhas mãos uma semente de vida. Abençoa todos eles que estarão trazendo a oferta de R$140 livramento, ou uma oferta Isaac, ou um dízimo do ano, pela vida e pela família, como fazia o Cana e Ana, uma vez por ano ofertava uma oferta de sacrifício. Ó Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja, a passagem de ano pela manhã, à tarde e à noite, porque as igrejas só abrirão à noite, mas a catedral e a sede tem a orientação do Espírito Santo. É pela manhã, à tarde e à noite, o culto da virada, em depósito diante de Deus. Às vezes nem eu entendo as revelações que vêm para mim. Pai, abençoa o teu povo. As águas que estão no rádio, peça de roupa, carteiras, objetos, evangelistas do ar, dizimistas, ofertantes, o povo que me acompanham pela melodia 98.3 FM, que todos recebam o que eu recebi, porque eu só posso dar o que eu tenho para dar, a tua palavra. Eu abençoo, te agradeço pelas profecias de Isaías capítulo 6, capítulo 9, capítulo 11, que vieram a cumprir 700 anos depois, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu abençoo o teu povo, a Maria Luísa, a Edneide Arruda, a Damiana Sá, a Helenilde Santos. Eu abençoo a tua obra, a tua igreja. Aquelas milhares de pessoas, centenas, aliás, que desceram as águas batismais. Que bênção, foi domingo, aleluia. Eu abençoo os cultos de amanhã e todo o povo que agora vão compartilhar este programa, porque este programa é o programa de Isaías, capítulo 6, 9 e 11. Deus, obrigada, Senhor. Deus te abençoe, Ione, Amanda, Marisete, Elias. Deus te abençoe, Elias. Deus abençoe a Fernanda, a Marli Gomes, aí em Boston, nos acompanhando. Deus abençoe Helenildes, Jenison, Ione, meu abraço. Shalom, Brasil. Fica aí com o hino, prece, prece, prece. Oração forte.
Oxe, não quer desligar não, é? Travou.